A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, tem aqui um nosso precioso irmão, o nome dele é Chico Real. Ele estava nos meus comentários metendo cacete na minha cabeça. Mas viu um vídeo meu onde eu apresento o que a Bíblia diz a respeito da divindade do Senhor Jesus e ele gostou. E agora está tendo comigo uma conversa mais amigável, vamos dizer. E num dos meus vídeos ele deixou aqui o seguinte comentário: Davi cometeu homicídio, Davi, o rei Davi, e adultério, e ele tinha muito crédito com Deus, foi perdoado, mas pagou muito caro por isso. Lá em Hebreus, capítulo 6, Paulo escreveu sobre aqueles, mesmo com o entendimento, pecaram. Gostaria de uma explicação. Paulo disse que estariam crucificando Cristo novamente. Então veja, por que esse questionamento a respeito de Hebreus, capítulo 6? Ele está querendo se referir aos versos de 4 a 6 do capítulo 6 do livro de Hebreus. Por que ele está fazendo este questionamento? Porque ele é cria de um ambiente de homens que fazem a leitura da Bíblia nas suas pregações de uma maneira diabólica. Por que eu digo de uma maneira diabólica? Porque foi isso que o diabo fez com o Senhor Jesus na tentação no deserto. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 4. O que fez o diabo com o Senhor Jesus? Ele, tentando o Senhor Jesus no deserto, ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que o diabo fez nesse episódio? Ele sacou um versículo do contexto para usar de uma maneira indevida. Por isso que é o que esses homens fazem. Eles sacam um versinho do seu contexto, muitas vezes nem é um versinho, é uma frase somente. Está cheio disso nas pregações da congregação. Sacam, às vezes, uma frase do seu contexto e dali eles têm que tirar uma revelação, querendo revelar o que já está revelado. Não existe mais nada a ser revelado. A Escritura é a própria revelação. O que nós devemos ter cuidado é de interpretar corretamente aquilo que já foi revelado. Simples assim. Em João 10, vamos ver o que o Senhor diz. O que o Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ver o versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em primeiro lugar, é a voz dele. Depois é a voz de Paulo, a voz de Pedro, a voz de Tiago. Todos eles que você lê, deve ler com a lente do Senhor Jesus, para entender o que está sendo dito. Não fazer interpretações erradas, porque nenhum deles escreveu alguma coisa contradizendo o ensino do Senhor Jesus. Eles apenas desenvolveram o ensino do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Elas não seguem Paulo, elas não seguem João, elas não seguem Pedro, elas não seguem Tiago, elas seguem o Senhor Jesus, o seu ensino, a sua palavra. E ele segue dizendo: e eu dou-lhes a vida eterna. E eu dou-lhes, é um presente de Deus aos homens. E depois ele diz, e nunca hão de perecer. Está lendo aí, nunca hão de perecer. E depois ele diz, e ninguém as arrebatará da minha mão. O crente está na mão do Senhor Jesus aqui, ninguém arrebata. Ele está dizendo, ninguém pode arrebatar da minha mão. Mas você é cria de um ambiente onde os homens dizem, não, arrebata sim,
O diabo tem poder, ele faz assim com a mão do Senhor Jesus, ó, ele abre, tá vendo aqui, ó, e pega o crente e leva para o inferno. É isso que esses homens estão pregando para você. Depois no verso 29 ele diz, ó, meu pai, que mais deu, que deu estas ovelhas para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. E aí? Ó, veja, você é o crente. Tá vendo aqui, ó? O crente, essa coisinha aqui. Você está na mão do Senhor Jesus. Ele está assim. Você está seguro na mão dele. Aí, sobre essa mão aqui, que é a mão do Senhor Jesus, Jesus está dizendo que é a mão do Pai. É dupla segurança, dupla garantia. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Mas os homens que você está seguindo e que estão aí manipulando a tua mente, eles dizem, não, arrebata sim, arrebata. O diabo é poderoso. Ele pega a mão de Deus e faz assim, ó, arranca a mão de Deus. E pega a mão de Jesus Cristo e ele abre a mão de Jesus Cristo e ele pega o crente e leva para o inferno. É isso que esses homens acreditam. No Evangelho de João, ele fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não fala, não sei se vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna. Não fala nada disso, fala quem crê tem. Mas vocês seguem homens que dizem, não, você vai ser pesado na balança naquele dia. O Senhor vai colocar o fio do prumo na sua vida para ver se você andou direito na face dessa terra. Não é assim? Só que é o seguinte, o ensino das Escrituras do Novo Testamento, Velho Testamento também, mostra que o Senhor Jesus pagou na cruz o pecado de toda a humanidade. Está pago. O pecado de toda a humanidade está pago. E o perdão recebe aquele que crê nesse sacrifício. Por isso está lá escrito em João capítulo 3, versículo 16. Vamos fazer a leitura, ver o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. E vê se entra na sua cabecinha aí. Não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. O Senhor Jesus não fala que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em vez de você seguir o Senhor Jesus, você segue Paulo, você segue Pedro, você segue João, você segue Tiago, você segue o ministério da congregação, você segue o ancião, segue um monte de coisa. Palavra de homens, muito embora alguns inspirados por Deus, fazendo disso uma interpretação errada. Porque tudo que você ouve, tudo que você vê, você tem que interpretar à luz do ensino do Senhor Jesus. Por quê? Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Tá bom? Isto posto, vamos conversar sobre Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, que é o bicho-papão de todo crente que não conhece o ensino das Escrituras e não crê na palavra do Senhor Jesus. Então, para você entender o que o Espírito Santo revelou, né, a Paulo, escrever o que ele escreveu, você precisa ler os versos anteriores e os versos que se seguem depois. E ao contrário do que a grande maioria pensa, que o
capítulo 6 de Hebreus condena o crente, o pecador. Pelo contrário, Hebreus 6 é uma reafirmação da segurança da nossa salvação em Jesus Cristo. Se você ler o contexto, você chega a essa conclusão. Então vamos ler Hebreus capítulo 4. Diz assim, lá está escrito: é impossível, pois, que aqueles que foram uma vez iluminados... Veja bem, quando ele diz aqui, é impossível, pois... esta palavra pois, ou poderia ser portanto, faz você entender que tudo aquilo que foi dito anteriormente você deve considerar na interpretação desse texto. E na leitura de versos anteriores, você vai ver que o texto o tempo todo do livro de Hebreus mostrando a diferença entre os que creem e os que ouvem, mas não creem. É o que você encontra no capítulo 4. Veja lá, por exemplo: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Está entendendo? A diferença entre um e outro é a fé. O cara ouviu, tomou conhecimento, foi iluminado pela palavra, mas ele não creu. E depois no verso 3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Entende? Essa é a diferença entre um e outro. Então, o que você tem lá em Hebreus 6, que diz, é impossível, pois, portanto. Esse pois, portanto, é o que está dito anteriormente. Que aqueles que uma vez foram iluminados, iluminado o que é? O cara tomou conhecimento, foi informado, entendeu e provaram o dom celestial. Provaram na congregação, até na igreja católica. Tem um quarteirão, um salão lá do tamanho de um quarteirão. Milagres e mais milagres que você pode ver. A pessoa está provando, está vendo acontecer diante dos seus olhos. Coisas maravilhosas que só se explicam pelo poder de Deus. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Muitos até alcançaram milagres em suas vidas. Foram curados, tinham problemas de saúde, alguma dificuldade. E pelo poder de Deus, foram libertos e provaram a boa palavra de Deus, ouviram, creram até na palavra que ouviram, alcançaram uma obra e os poderes do mundo vindouro. É isso que estou dizendo. E caíram, quer dizer, não permaneceram na fé, renegaram a fé. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, agora preste atenção, esta carta é dirigida aos hebreus, está aqui o título, aos hebreus. Hebreus convertidos ao cristianismo. E eles estavam espalhados por todos os lugares onde estavam sendo estabelecidas igrejas cristãs. Então, para você compreender certas partes, porções das Escrituras, ou até documentos como este livro, você precisa compreender o contexto histórico. O que estava acontecendo com os hebreus, os judeus, convertidos ao cristianismo, por esse tempo em que essa carta foi escrita. O que estava acontecendo era o seguinte: esses judeus estavam sendo pressionados violentamente pelos religiosos daquela época, os seus familiares, seus amigos. Muitos não resistiram, voltaram lá para a sinagoga. E para serem aceitos na sinagoga, eles eram obrigados a negar a sua fé, dizer que o Senhor Jesus Cristo não era o Messias, que o sacrifício feito na cruz não valia nada, que tudo isso era uma grande mentira. Eram isso que eles estavam fazendo. E Paulo está dizendo, e caíram,
é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Era isso que estava acontecendo. Agora, por que eles voltaram lá? Porque o que eles ouviram e o que eles viram, eles não acreditaram de maneira suficiente. Porque não tem meio termo, ou você crê de fato ou você não crê. Se você não crê, cedo ou tarde você não vai permanecer. E mesmo que você fique aí no meio do povo de Deus enganando com uma fé falsa, não vai entrar na glória de Deus. O vídeo todo eu gastei quase 10 minutos, 12 minutos fazendo beabá, dizendo que quem crê tem, não tem meio termo. Ou você acredita em Jesus Cristo ou não acredita em Jesus Cristo. E se você acredita em Jesus Cristo, isso que Paulo escreveu aí, não é para você isso aí, por isso não tem esse valor que esses falsos profetas, manipulando a sua mente, fizeram você compreender. Agora veja, vamos ver que esse capítulo todo é uma reafirmação da segurança da salvação, que você pode ter certeza absoluta de que vai entrar na glória de Deus. Porque ele fala, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é cultivado, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e está perto da maldição, que o seu fim é ser queimada. Você já notou que esse pessoal que vive pregando Hebreus 6, eles não leem o verso 7 e o verso 8? Você já percebeu isso? Eles leem o verso 4, o verso 5 e o verso 6. E mete o cacete na cabeça de todo mundo, sem explicar a razão desse texto, porque essa carta foi escrita, os versos que antecedem, os que se seguem depois. Não. Eles fazem uma pregação diabólica, sacando os versos do seu contexto e fazendo essas aplicações, condenando almas pelas quais o Senhor deu a sua vida, derramou seu sangue na cruz do Calvário, condenando almas e fazendo algo, e a congregação faz algo até muito mais satânico, né? Expulsando do templo, dizendo que é um porco, é uma porca, é uma cadela que voltou ao seu próprio vômito, é um cadáver, está fedendo, não é das minhas ovelhas, e fora daqui. Mas veja, aqui eles não leem o verso 7 e o verso 8, porque o verso 7 e o verso 8 joga tudo isso por terra. Veja o que diz o verso 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção de Deus. Que terra é essa aí? Essa terra aí é aquele massapé, aquela terra roxa lá do Paraná, que você joga semente e ela frutifica com um vigor maravilhoso. Isso aí é o crente verdadeiro, o crente que confia. Ele crê de fato naquilo que ele ouve, a palavra que ele ouve. Guarda no coração, ele vive por ela. Então, é o crente verdadeiro que é essa terra que absorve a palavra na sua vida. Agora, a outra terra que é a terra ruim, que produz espinhos e abrolhos, e é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Que terra é essa? É o crente que é aquele cara que está dentro da igreja, mas ele não crê em Jesus Cristo, ele não crê na sua palavra, ele não procura viver o ensino de Jesus, ele não procura seguir os seus ensinamentos, o seu preceito, porque ser cristão é acreditar no que ele disse, fazer o que ele fez. Entende? Ele é diferente. Ele cuida do seu ego, da sua vaidade, ele quer ser alguém no meio do povo, quer ter domínio e poder, liderança, sabe? Ele quer ser o cara. Entende? De fato, ele não se converteu. Ele é um religioso. Agora, por que Paulo escreve estas coisas? Porque são conselhos
conselhos que devem ser dados, não poderiam ser diferentes. Ou você acha que as minhas afirmações, para serem verdadeiras, os conselhos deveriam ser diferentes? Paulo, Pedro, João, Tiago deveriam anotar: pode pecar, pode adulterar, pode fazer o que você quiser, que você está salvo. Não é assim. O crente verdadeiro, que não quer viver na obediência da palavra, Deus quebra uma perna dele, um braço dele, quebra-lhe a cabeça, manda para o UTI do hospital e ele fica gritando: ai, 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 meu Deus. E se não se converter, se não mudar o comportamento, se não mudar a atitude, vai para o cemitério. Deus destrói a carne para salvar a alma. Então agora você vai ver que esse capítulo todo é uma reafirmação a respeito da segurança da salvação do crente. Ele diz ao verso 10, aqui quanto a vós outros, verso 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à nossa salvação. Ainda que falamos desta maneira, quer dizer, falando de maneira dura a respeito daqueles que se afastaram do cristianismo, e outros conselhos mais que estão nas cartas dos apóstolos, palavras duras, para que você se torne-se cada vez mais crente em Jesus Cristo e observador dos seus ensinos, observador das suas palavras. Por isso ainda Paulo está dizendo: ainda que falamos desta maneira. Depois ele diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Está dizendo que o crente verdadeiro pode perder a salvação, pode parar no inferno em absoluto. Está exortando para a pessoa seguir avante, consagrando-se cada vez mais na fé e no serviço. E diz mais ao 13: pois quando fez a promessa a Abraão, presta atenção, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Agora presta atenção no que a palavra de Deus diz, para você jogar no lixo as mentiras destes homens. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, a imutabilidade do seu propósito, quer dizer, o propósito de Deus é salvar o homem, e esse propósito dele não muda se ele se interpôs com juramento. Presta atenção, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Está falando de promessa imutável, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, que vai cumprir aquilo que prometeu. Então ele diz aqui, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, mediante estas duas coisas imutáveis, que é impossível que Deus minta, então nós temos
Vamos colocar a âncora da nossa alma lá na glória onde Deus habita. Ué, que seria isso aí? É a sua confissão da sua salvação. Não que você crê na vida eterna, que você crê que você tem a vida eterna. Você confessar que você tem certeza da vida eterna, que você tem essa certeza, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, tem que ir para o inferno mesmo. Homens que duvidam do que o Senhor Jesus falou. Ele fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele fala que ele morreu na cruz pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. É impossível uma mesma dívida ser cobrada 2 vezes. Mas o cara não acredita. Vai atrás de homens mentirosos, que já está provado, hein? Já está provado que esse ministério da congregação é um ministério infernal. São falsos profetas mentirosos. E o cara vai atrás dos homens e nega a confiança, a fé na suficiência do sangue derramado. É um cara sem futuro. Vai arder no poço do inferno. Para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. Divulgue esses vídeos nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, para que a Irmandade Nós saia do engano religioso, da mentira diabólica, desse ministério mentiroso que está aí manipulando a mente das pessoas. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.